Regime jurídico-administrativo na Constituição Federal de 1988. Princípios constitucionais do direito administrativo brasileiro. A Constituição Federal de 1988 estabelece um conjunto de princípios fundamentais que regem a administração pública no Brasil. Esses princípios formam a base do regime jurídico-administrativo e são essenciais para garantir a legalidade, eficiência, transparência e moralidade nas ações dos órgãos e agentes públicos. 1. Princípios constitucionais do direito administrativo. Princípio da legalidade. Definição. A administração pública deve atuar estritamente conforme a lei. Nenhuma ação administrativa pode ser realizada sem autorização legal, e todas as atividades devem estar de acordo com as normas jurídicas vigentes. Base legal. Artigo 37, caput, da Constituição Federal. Importância para concursos. Questões sobre a aplicação do princípio da legalidade são comuns, e o candidato deve entender que este princípio limita a atuação dos agentes públicos, garantindo que suas ações sejam baseadas na lei. Princípio da impessoalidade. Definição. As ações da administração pública devem ser impessoais, visando o interesse público e não favorecendo ou prejudicando indivíduos específicos. Base legal. Artigo 37, caput, da Constituição Federal. Importância para concursos. A impessoalidade assegura que as decisões administrativas sejam objetivas e imparciais. Em provas, é importante saber que atos administrativos não devem ser influenciados por interesses pessoais. Princípio da moralidade. Definição. A administração pública deve seguir padrões éticos e morais. As ações administrativas não devem apenas ser legais, mas também justas e honestas. Base legal. Artigo 37, caput, da Constituição Federal. Importância para concursos. Questões sobre a moralidade administrativa exigem que o candidato entenda que a legalidade por si só não é suficiente. É necessário que os atos públicos também sejam moralmente adequados. Princípio da publicidade. Definição. Os atos administrativos devem ser públicos, garantindo transparência e acesso à informação. A publicidade permite o controle social e a fiscalização das ações governamentais. Base legal. Artigo 37, caput, da Constituição Federal. Importância para concursos. A publicidade é fundamental para a transparência na administração pública. Em provas, pode ser cobrada a necessidade de publicação dos atos administrativos em veículos oficiais. Princípio da eficiência. Definição. A administração pública deve buscar a melhor utilização dos recursos públicos, proporcionando serviços de qualidade à população de maneira eficiente e eficaz. Base legal. Incluído pela Emenda Constitucional NOEL 19, 1998, no artigo 37, caput da Constituição Federal. Importância para concursos. O princípio da eficiência destaca a necessidade de gestão pública orientada para resultadosos. Questões podem abordar a implementação de práticas de gestão que aumentem a produtividade e a qualidade dos serviços públicos. 2. Aplicação dos princípios na administração pública. Princípio da supremacia do interesse público. Definição. O interesse público deve prevalecer sobre os interesses privados nas decisões administrativas. Este princípio justifica a limitação de direitos individuais em prol do bem comum. Base legal. Implícito na Constituição Federal. Importância para concursos. É essencial compreender que, em situações de conflito entre interesses públicos e privados, o interesse coletivo deve ser priorizado. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Definição.
Os agentes públicos não podem dispor livremente dos interesses públicos, devendo sempre atuar como guardiões desses interesses. Base legal. O implícito na Constituição Federal. Importância para concursos. Este princípio reforça que os bens e interesses públicos não podem ser alienados ou comprometidos sem a devida autorização legal. 3. Relevância dos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais do direito administrativo são fundamentais para a organização e funcionamento da administração pública. Eles garantem que as ações dos agentes públicos sejam realizadas de forma ética, transparente e eficiente, sempre em benefício da sociedade. Conclusão. Para os candidatos a concursos públicos de nível médio, é crucial dominar os princípios constitucionais do direito administrativo. Questões relacionadas a esses princípios têm alta chance de serem cobradas na prova, exigindo um entendimento profundo de como eles orientam a administração pública no Brasil. Estudar esses princípios ajuda a compreender melhor as responsabilidades e limitações dos agentes públicos, contribuindo para uma gestão pública mais justa e eficaz.